Oi, gente! Estou aqui para a parte 2 do vídeo, onde eu contei para vocês, né, as minhas experiências, como eu comecei a vender moda fitness, e eu fiquei de trazer para vocês a continuação, né, das decisões que eu precisei tomar esse ano, do direcionamento de Deus, né, da reviravolta que deu a minha vida. E eu encontrei aqui um vídeo onde eu contei o meu testemunho e postei lá no Instagram, né? Então, como está um vídeo muito completo, eu resolvi colocar ele aqui para vocês, porque ele vai contar detalhadamente tudo que aconteceu comigo, os próximos passos que eu precisei dar, né? E eu vou postar aqui pra vocês, tá bom? E aí depois eu volto aqui pra trazer mais pra vocês de como tá a loja, da minha rotina. Mas pra isso, pra vocês entenderem bem, vocês precisam ver esse vídeo até o final. É com muita alegria e com muita gratidão que hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho a vocês, para que vocês saibam o quanto vale a pena confiar e esperar no Senhor, o quanto vale a pena entregar o controle da sua vida para Ele e deixar que Ele haja do jeito dele, no tempo dele. Esse ano completam 10 anos que eu trabalho com moda, com vendas de roupas. Eu comecei lá em 2016 com uma pequena arara na sala da minha casa, atendendo as clientes com horário marcado, né? Eu comecei trabalhando com moda casual e fiquei por alguns anos trabalhando com moda casual. E logo depois eu agreguei a moda fitness, né? E a moda fitness eu acho que por ter tanto a ver comigo, com o que eu vivo, deu muito certo. E deu tão certo que eu tive que abrir mão da moda casual e focar somente na moda fitness. E durante todos esses 10 anos, eu fui crescendo gradativamente, devagarzinho. E com o sonho no meu coração de um dia ter a minha loja, né? A minha loja no centro, ter a minha loja com cara de loja, né? E tudo na minha vida, antes de tomar qualquer decisão, eu sempre primeiro apresento pra Deus. Isso é primordial pra mim. Eu sou aquela pessoa que a vontade de Deus, ela é amada. E ela é primordial pra mim. Então, lá no começo, eu perguntei pra Deus se era esse o caminho. Porque se não fosse, pra Ele me direcionar. Eu orei, eu fiz alguns dias de oração nesse propósito e o Senhor me direcionou pra este ramo de vendas, pra eu empreender. E ali eu comecei minha jornada. Tendo a consciência que ia ser um dia por vez, que eu ia ter que aprender no passo a passo. E então, a partir do momento que o Senhor me deu a direção de que esse era o caminho, então eu me entreguei. Eu foquei em buscar conhecimento. Eu entendi que eu teria que viver processos e que eles poderiam ser longos, mas que eu iria esperar e confiar no Senhor. Então eu fiz o meu todos os dias. Eu mudei de quartos aqui na minha casa durante esses anos. Da sala eu passei para um quarto, desse pequeno quarto eu passei para um quarto maior. E desse quarto maior agora eu estou aqui na garagem da minha casa, onde eu construí a minha loja. Assim, com mais cara de loja, né? Porque o meu grande sonho mesmo é ter uma loja no centro. E sempre orando, buscando, até que aconteceu algo. E aconteceu que há mais ou menos 2 anos atrás, em uma das minhas orações, eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Pai, eu tô aqui há tanto tempo no processo. O Senhor sabe o quanto eu tenho me doado, o quanto eu tenho me dedicado, o quanto eu tenho feito a minha parte. Eu só via uma abrindo loja, outra abrindo loja, todo mundo realizando seus sonhos. Então eu perguntei, pai, e eu? Quando vai chegar a minha vez? Eu lembro que eu fiz essa oração, assim, sabe, muito profunda desse dia. E aí, passado algum tempo, eu lembro que eu fiz uma outra oração. Essa oração, ela jamais vai ser esquecida, porque ela virou uma chave, sabe? Eu disse pra Deus, pai, talvez eu ter essa loja no centro não está nos teus planos. E tá tudo bem. E se não tá nos teus? Eu também não quero que seja mais nos meus. Eu abro mão, Senhor. Eu abro mão do que era importante pra mim, do que era o meu sonho, para que se faça exatamente a tua vontade. Se não está nos teus planos, amém. Também não vai mais estar nos meus. Eu não vou buscar desesperadamente por isso, porque vai se fazer na minha vida somente a tua vontade. A partir de agora, Pai, a tua vontade é a minha. Os teus planos são os meus. Os teus sonhos pra minha vida também são os meus. E é exatamente o que eu vou viver nessa terra, a tua vontade. E essa oração, ela foi muito poderosa. Porque eu não falei da boca pra fora, foi de verdade, foi do coração. Eu não queria mais. Eu não buscava mais pelo que era importante pra mim, eu só queria que a vontade do Senhor se fizesse em mim e através de mim. E a partir daquele dia, eu soltei o controle. Eu entreguei pra Ele. Eu passei a viver cada dia somente fluindo dentro do que Ele queria pra mim. Continuei trabalhando, continuei fazendo o meu, mas com outros focos, sabe? Eu não tava mais focada em correr desesperadamente atrás daquilo que eu queria, atrás daquilo que era o meu sonho, não. Eu simplesmente soltei pra que Deus fizesse na minha vida todos os dias o que era da vontade dele. E a partir daí o milagre começou a acontecer na minha vida. Eu entendi que quando nós abrimos mão do que é valioso pra nós, do que é os nossos sonhos pra viver, os sonhos de Deus, Ele começa a cuidar dos nossos. Porque a partir daquele dia que eu soltei o controle, que eu abri mão de tudo, do que era importante pra mim, pra que Deus fizesse em mim a vontade dele, a minha vida mudou. As coisas foram começando a acontecer. O meu negócio, ele foi começando a fluir. Mas ainda assim, eu entendia que o Senhor me queria aqui. Porque aqui eu tenho mais tempo, né? E eu tava dedicando esse tempo a servir pessoas. E esse era o meu foco, ser um canal entre Deus e quem Ele quisesse falar. E eu fui fazendo. E eu fui me dedicando a fazer o que era bom aos olhos dele. A fazer o que eu acredito que ele espera de mim. E aquilo que era tão importante pra mim.
deixou de fazer tanto sentido, sabe? E eu só fui fazendo o meu todos os dias. Então eu virei essa chave, gente. De verdade, eu virei a chave dessa história de ter uma loja no centro e tal, porque eu acreditei verdadeiramente que não tava dentro dos planos de Deus isso pra mim. E tava tudo bem. Tava tudo bem. Não fazia mais questão disso. Eu só queria ter a certeza de que eu estava no centro da vontade dele, sabe? Porque essa é a prioridade da minha vida de verdade. Eu só quero ter certeza de que todos os dias eu estou vivendo dentro da vontade, dentro do centro da vontade dele, sabe? E eu tenho vivido coisas grandiosas com o Senhor desde aquele dia, desde aquela oração que eu abri mão de tudo, eu abri mão, eu só queria viver a vontade dele, sabe? É isso que queima no meu coração o tempo todo. E a partir de lá eu tenho vivido experiências sobrenaturais com Deus. E no começo desse ano, ele me deu uma mensagem de que esse ano era o começo de uma nova fase. Esse ano era o começo da virada. E eu não entendi o que Deus estava falando. Até hoje eu não entendo, tá, gente? Mas assim, eu não busco entender tudo, porque eu sei que eu não vou entender tudo na hora. Mas o Senhor me deu essa mensagem, eu não entendi o que ele estava querendo dizer com isso. Eu até me perguntei, mas do que você tá falando? O que vai acontecer? E aí, no começo desse ano, eu tive 3 vezes o mesmo sonho, praticamente o mesmo sonho. Tipo, no mesmo contexto. E ali eu entendi que Deus estava querendo me passar alguma mensagem, Deus estava querendo falar comigo. E aí eu pedi pro Senhor falar de forma clara comigo, porque eu sabia que ele queria falar, mas eu não estava entendendo o que era. E aí ele me falou que esse ano era o começo do cumprimento das promessas que ele fez a mim. Sabe quando eu comecei a vender roupa? Ele tinha colocado coisa no meu coração que eu iria viver. Então ele falou, através dessa mensagem, que esse ano era uma virada. Eu ia começar a viver a virada, eu iria começar a viver o cumprimento das promessas, que eu não estava entendendo do que se tratava, tá, gente? De verdade, porque, né, como eu falei, já tinha virado a chave desse negócio de loja, né? Então, assim, eu não sabia do que Deus estava falando com aquilo ali, o que ele queria me dizer com aquilo, né? Aí, quando agora, no começo de abril, o Senhor me fez estar em um lugar que eu nunca tinha ido, pra ver um outro lugar. Que outro lugar? Um ponto comercial. Aqui começa o meu testemunho. Eu olhei pra aquele ponto, sem pretensão, tá, gente? Porque, como eu falei, eu tinha virado essa chave, eu achava que não era pra mim, não tava dentro da vontade dele. Só que eu tive a curiosidade de perguntar, de questionar valor e tal. E eu entrei em contato com o senhor lá, dono do ponto. Ele falou, vamos lá pra você ver. Eu falei assim, não, moço, não quero não, só mesmo especulando valor. Aí ele falou, não, mas vamos lá, só pra você ver como que é e tal. Eu falei, não, tá bom, amanhã eu tô no centro, eu vou dar uma passadinha só pra dar uma olhadinha, mas ó, sem compromisso, tá? Porque eu não tô pretendendo alugar, não. Aí no dia seguinte, como combinado, eu fui lá. A hora que eu entrei lá dentro, eu senti. Eu olhava pros lados, eu via a minha loja. Eu falei, que dentro de mim eu falava, que isso, Deus? Que isso? Aí, eu falei, moço, nossa, aqui é exatamente como eu via na minha mente um dia a minha loja. Porque eu tinha ela assim, gente, eu via ela espaçosa, sabe? Eu nunca me vi dentro de uma lojinha assim, pequenininha, né? Aqui existia na minha cabeça, um quadradinho, não. Eu via ela assim mais ampla, né? E a hora que eu entrei naquele espaço, eu vi ela. Eu falei, Deus, é sério isso? Que isso? Sabe, começou a acontecer uma confusão na minha cabeça. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, nossa, quando eu fechava os meus olhos, eu via a minha loja desse jeito. Aí ele pegou e falou assim pra mim, tá vendo? É pra ser sua. E eu senti uma conexão com aquele senhor também, sabe, gente? É coisa de Deus, gente, é umas coisas que vão ligando, tá? Aí, eu peguei e falei assim, meu Deus, moço, quanto que é o aluguel? Aí ele foi e falou, quando ele falou, eu falei, valeu, meu Deus, socorro. Aí eu falei assim, moço, já são meio-dia. Se alguém quiser alugar, não aluga. Até a noite eu dou a resposta pro senhor. Me aguarda só esse meio período, de meio-dia até umas 18 horas, 19 horas, eu dou a resposta pro senhor. Eu preciso consultar a Deus e à noite eu dou a resposta pro senhor. Ele falou, não, fechado, te aguardo. E aí eu fui pra casa, desesperadamente pedindo a Deus por uma resposta. E aí eu fui pra casa, desesperadamente pedindo por uma resposta de Deus. E a resposta não vinha. E aflita e pedindo, Deus, fala comigo, eu preciso dar a resposta pro homem até de noite. Deus, tem misericórdia. E a resposta não vinha. E eu aflita. E Deus, ele não fala com a gente quando a gente tá com o coração aflito. A gente não consegue ter clareza, porque a nossa confusão mental, ela abafa a voz de Deus. Então, aí a partir do momento que eu quietei, que eu pensei assim, Deus não vai falar comigo não. Aí no momento que eu quietei meu coração, aí o Espírito Santo começou a me levar em cada detalhe, que me levou até lá, sabe, me confirmando. Aí eu falei, pai do céu, eu não tô entendendo nada, é sério isso? E aí peguei o telefone, aí na hora eu já peguei o telefone, sem pensar, tá, gente? Sem pensar. Eu só peguei o telefone e mandei a mensagem pro dono do ponto, falando assim, moço, vou querer, tá? Pode tirar a plaquinha daí que é meu, o ponto é meu. Gente, mas vocês não estão entendendo o que eu passei a viver a partir daquele momento. A confusão interna. Tipo assim, sem entender. Porque eu tinha virado a chave de que não era mais pra mim, sabe? E aí, eu não tava preparada pra isso, gente. Eu não tava preparada psicologicamente, porque eu não tava esperando por isso. Eu não tava preparada financeiramente. Eu não tava preparada de nenhuma forma. Então, começou o conflito. Os questionamentos a Deus, Senhor, mas como assim? Por que o Senhor não me avisou nada? Por que o Senhor não falou antes comigo? Aí, no dia seguinte, eu fui lá pegar a chave, né, e providenciar o contrato. Fechei o contrato, gente, cada passo que eu dava, eu começava a desesperar, sabe? Tipo assim, meu Deus, agora não tem volta, meu pai, o que vai ser de mim? Senhor, eu não tava preparada pra isso. Gente, que conflito que eu passei a viver. Eu começava a pensar no cenário do mundo, que o mundo tá vivendo, e eu sei coisas que, né, que estão por vir, cenários mundial que tá por vir, então eu olhava assim pra tudo isso e falava, pai, isso não faz sentido, o que o Senhor quer fazer comigo, sabe? Gente, que loucura. Eu questionando a Deus, por ele tá fazendo algo que sempre foi meu sonho, né? Mas é porque eu tinha virado essa chave, isso não tava mais dentro dos meus planos. Eu comecei a questionar ele, eu falei, o que vai ser de mim agora, pai? Eu não tava preparada financeiramente. E aí, a partir desses meus conflitos internos, muitas coisas lindas começaram a acontecer entre eu e Deus. Porque conforme eu ia questionando, ele ia falando comigo. Quando eu falei pra ele, pai, Senhor, olha o cenário que o mundo tá vivendo.
o cenário que o mundo vai viver. Como que o Senhor faz eu dar um passo desse agora? E o Senhor falou, sou eu quem vou te fazer florescer no deserto. E eu falava, Pai, o cenário todo tá dizendo que não. E o Senhor me disse, filha, testemunhos, milagres não acontecem em cenários perfeitos. E aí eu entendi por que não podia ser perfeitinho, planejado, desenhado. Porque eu sou portadora da mensagem do Senhor. Tudo que acontece na minha vida se transforma em uma mensagem. E esse vai ser mais um testemunho que eu vou ter pra contar, pra glorificar o nome dele. Eu continuo sem entender, tá, gente? E eu continuo sem saber o que vai acontecer comigo, como vai ser. Eu não espero flores, tá? Eu não espero flores, eu não espero que vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que como Deus está no controle, a história vai ser linda. O testemunho vai impactar muitas pessoas. E é isso, gente. O agir de Deus é lindo. O conselho que eu quero dar pra vocês: entrega o controle pra Deus. Gente, a gente faz muitos planos, a gente cria muitas expectativas, sem nem saber se aquilo vai ser o melhor pra nós. Gente, escolha viver a vida, a história que o Senhor escreveu pra você. Ela sempre vai ser perfeita, ainda que no meio do percurso você não entenda. Ela sempre vai ser o melhor pra você. Confia naquele que te criou, que sabe do que você precisa. A partir do momento que eu entreguei o controle pra ele, que eu abri mão de mim pra viver o que era dele, ele cuidou dos meus sonhos. E o Senhor, ele testou a minha fé. E ela foi aprovada. Porque eu poderia ter dito não quando o Senhor me mandou fazer. Eu poderia ter me negado por medo, por falta de clareza, porque o Senhor não me explicou nada, ele só mandou eu fazer. Eu poderia ter dito não porque o cenário não é favorável. Eu poderia ter dito não porque as minhas condições não são favoráveis para dar esse passo. Mas eu escolhi dizer sim. Eu escolhi obedecer, mesmo sem entender. É como se eu estivesse numa estrada escura e o Senhor só me dissesse, vai. Só vai e confia. E assim eu fiz. Eu continuo sem entender, mas eu continuo com a certeza de que tudo vai ser perfeito, independente de como aconteça. Eu entendi que o Senhor quer gerar um lindo testemunho na minha vida. Porque se o Senhor tivesse colocado isso no meu coração antes, eu teria me organizado. Eu teria me planejado. Gente, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Tudo meu é muito bem cronometrado, muito bem alinhado. Se eu soubesse disso antes, eu estava preparada. Psicologicamente e financeiramente, eu estaria me preparando para isso. Mas não. O Senhor me pegou no susto. O Senhor testou a minha fé. O Senhor me pegou no momento em que eu não estava preparada financeiramente. O Senhor me pegou no momento em que o cenário mundial não é favorável. E Ele testou a minha fé. E eu disse sim. Eu disse sim porque eu confio nele. Porque eu sei que o que vai acontecer vai ser tremendo na minha vida. Então é isso, gente. É oficial. A Andréa Moda Fitness vai crescer. E logo, logo eu estarei com a minha loja de portas abertas no centro. E eu viverei. E os olhos de vocês verão tudo que o Senhor fará na minha vida e através da minha vida. Porque a minha loja não é só sobre vendas. É sobre impactar vidas. Eu carrego essa missão. E eu estou disponível ao Senhor todos os dias da minha vida para que Ele me use da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu já entendi que o meu trabalho, ele é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta para eu me conectar com pessoas. E essa conexão, ela vai acontecer todos os dias, da maneira que Deus quer, como Ele quer, para falar com quem Ele quer. E eu só estou disponível para Ele, todos os dias da minha vida. Então é isso. Espero que o meu testemunho inspire vocês. Se o Senhor colocou algo no teu coração, se existe um sonho aí dentro queimando, não desista dele. Porque se foi o Senhor que colocou aí dentro, Ele vai te dar meios para realizar. E lembrem-se, o segredo é colocar Deus no controle. Porque quando Deus está no controle, até aquilo que parece estar dando errado, está dando certo. Então, coloque nas mãos daquele que pode te guiar e que pode te ajudar a realizar o sonho que queima no teu coração. O segredo é, entrega ao Senhor, confia nele e faz a tua parte.